realidade. Pouca gente? Pouca gente. Recurso? Nenhum. Desafios? Todos. Que maravilha! É um prato cheio para quem gosta de uma boa peleia. E cheio de gente boa, João. E atrás dessa gente boa, instituições que também têm o mesmo desafio para se firmarem, para se fortalecerem, para serem reconhecidas e respeitadas pela sociedade como de confiança. Porque esse é um trabalho que eu vejo e que sempre tem que ser lembrado. Quem está no espaço público, da gestão ambiental pública, carrega uma certa cruz nas costas, mas é de boa vontade, é de caso pensado, e é porque entende que é assim que as coisas têm significado na vida da gente. Quando eu vejo quem já está no caminho, e dentro da universidade, tanta coisa boa acontecendo, e a universidade sendo, lá desde o início da criação da APA, uma parceira fundamental. Não dá para a gente deixar de acreditar nesse espaço e reconhecer a importância do professor Paulo Vieira e do Grupo de Meio Ambiente e Desenvolvimento como a primeira grande instituição pública que acreditou que a APA poderia se consolidar e fazer diferença neste território. Então, mais do que trazer minúcias do trabalho no dia a dia, eu tenho a pretensão de trazer uma inquietação. A gente precisa de reserva biológica, a gente precisa de estação ecológica, a gente precisa de parque. Mas a gente precisa de APA para aprender a voltar a ser da natureza. Obrigada. Nós agradecemos então a palestra Maria Elizabeth Carvalho da Rocha e pedimos para que os dois palestrantes desse bloco possam voltar ao palco para nós respondermos duas perguntas, tá? No máximo duas perguntas para cada um deles. Se os primeiros puderem fazer perguntas, a gente já pode deixar escrito e assim a gente lê e agiliza o processo para a próxima etapa do evento. Obrigada. Boa tarde. A minha pergunta é para a Maria Elizabeth. Aqui. Então, eu sou natural de Imbituba, né? Se você se lembra, trabalhei um tempo lá com os agricultores dos areais da Ribanceira. Então, a minha pergunta, que agora eu trabalho também com as unidades de conservação, só que em Joinville. Lá nós temos 7 unidades e uma delas é uma APA também, né? É a maior do município. E a APA, ela tem uma característica que ela não tem zona de amortecimento. É uma das categorias das unidades que não tem. Mas, e quando a gente delimita uma unidade, uma APA, está lá, definido o território dela, né? Mas a gente vê que tem coisas fora do território da APA que afetam a APA, né? A minha pergunta é como vocês ali, que tem essa delimitação da APA, que ela pega trechos do território, né, do continente, mas ela é muito mais marinha, né? Vocês extrapolam o olhar para além do território da APA, porque assim, algumas vezes eu volto lá para a minha terra e eu vejo assim que parece que a proteção do meio ambiente ali naquela região passa longe. Algumas áreas de dunas ali estão sumindo.
né? Tem outras áreas que estão contaminadas por espécies exóticas e a gente não vê uma ação assim. E a gente vê que estão fora do limite da APA. O conselho, né, os gestores, né, vocês enxergam, tem essa preocupação com o território além do território da APA? Como é que é visto assim, o entorno, vamos dizer, principalmente a parte terrestre? Como eu falei antes, um dos principais indutores de ameaça está fora da APA, é a BR-101. Mas a gente tem esse desafio dentro também, a gente enxerga o que tem fora. Eu lembro de um trabalho que eu participei 15 anos atrás, que já dizia o seguinte: praticamente todas as bacias hidrográficas que desaguam no território da APA, há 15 anos atrás elas já traziam uma pesada carga de poluição, fosse de esgoto doméstico, industrial ou de agrotóxicos. A gente sabe que não melhorou. Já tem uma conversa do Ministério Federal no sentido de a gente começar a prestar atenção, mas a gente sabe que tem, das ameaças de fora. Agora é o pé na realidade, né? A gente mal dá conta do que tem dentro. Mas a gente tem um bom exemplo de fora da unidade, mas trabalhando na unidade, que é o Porto de Imbituba. Nós começamos a nossa relação com o Porto de Imbituba, que está fora do território da APA, através de um conflito. Foi a construção e ampliação do cais, porque como ele é um porto estratégico, agora vão entrar em Imbituba os navios chamados pós-Panamax. São mega navios que carregam quase 5.000 contêineres por vez. E se isso tira 5.000 caminhões das estradas, bota mais navio na parte marinha, certamente. Então a construção envolvia um método lá chamado bate-estaca. Isso era na temporada da baleia. A baleia, mesmo sendo fora da APA, ela entra dentro do porto. E tivemos que embargar uma obra que era do PAC. Entre outras curiosidades, é sempre difícil a gente conseguir ir a Brasília levar nossas pendências, mas em 8 horas eu estava me explicando lá, porque a gente tinha embargado um porto licenciado. Bom, a partir daí, graças a uma boa vontade, um entendimento da importância do diálogo por parte da Santos Brasil, que era quem operava, porque na Companhia Dogas a gente teve todas as resistências possíveis para não conversar. A Santos Brasil, que era a operadora, entendendo a importância da continuidade da obra, não querendo judicializar a questão, concordou e nós criamos algo que a gente chama de mesa de diálogo. Então combinamos o seguinte: primeiro, nenhuma demissão enquanto a obra estava embargada. Os 400 operários foram deslocados da construção para a produção das estacas. Segundo, a criação de um plano de monitoramento da baleia dentro da bacia de manobra do porto. Isso foi construído em 60 dias com a participação do nosso centro de pesquisa, Centro de Mamíferos Aquáticos, que trabalha nessa área de cetáceos. Nos ajudou a construir, e esse plano ele entrou na dinâmica diária do porto durante a temporada. O porto incorporou o monitoramento da presença da baleia a partir daí. O resultado final foi 60 dias de paralisação, e mesmo assim a obra atingiu 70% do cronograma inicial. E qual é o nosso discurso? Nosso discurso é que nós não somos contra o porto, mas nós queremos o melhor porto do mundo como vizinho. E o discurso do porto é que não é contra a unidade, que entende e capitaliza o fato de ser vizinho de uma unidade de conservação. Tanto que Andrade Gutierrez, que construiu o cais, inscreveu o programa de monitoramento num prêmio ambiental empresarial e ganhou. Digamos que a gente tem uma relação civilizada com esse entorno e com esta ameaça específica que é do porto. A nossa ideia, não contem isso para ninguém,
É que a APA seja capaz de influenciar em todos os procedimentos de cuidados ambientais que o Porto tenha, mesmo fora do habitat. Já me apresentei. Quero elogiar a organizadora aqui, que tem colocado 2 palestras, onde a gente tem as 2 unidades que estão nas pontas do SNUC, né? Para mim, a Rebio é a mais restritiva de todas, e a APA, não vou dizer a mais permissiva, não, claro, né? Mas é a unidade que tem um diálogo mais construtivo com a comunidade, correto? Então a gente teve 2 visões bem diferentes de gestão. Uma fortemente baseada em comando e controle, e outra mais baseada numa visão empática, solidária com a comunidade de entorno. A pergunta que eu quero fazer, feita essa introdução, é a seguinte: como que a gente pode colocar um pouquinho mais de empatia numa gestão de uma unidade tão restritiva igual uma reserva biológica, e como colocar um pouquinho mais de comando e controle numa área onde, de modo geral, a população pensa que pode quase tudo? Outra coisa também, eu acredito que os dois, tanto o Castelli como a Elizabeth, elas sejam pessoas que estejam ocupadas no serviço há um relativo tempo. Né? Eu acredito que eles tenham vivenciado, como eu estiver enganado, a gestão de unidades de conservação dentro do IBAMA, correto? E a gente sabe, a gente conheceu isso daí bem de perto, a criação do serviço foi a força fiscal, e de certa maneira, até essa criação tanto quanto forçada, tanto quanto horizontal, né? Gerou alguns traumas a princípio em algumas pessoas do parte do IBAMA, e hoje a gente tem um órgão que, bem ou mal, tem cumprido relativamente bem a sua função de fazer planejamento e gestão de unidades de conservação. Embora parte do recurso financeiro, eu diria assim, que foi a nata de quem estava realmente querendo trabalhar com unidade de conservação no ICMBio, e hoje a gente vê a coisa funcionando relativamente bem quando comparado ao IBAMA, quando era apenas o IBAMA. Você acredita que essa experiência do federal de colocar um instituto específico para a gestão de unidade de conservação, ela poderia ser replicada com sucesso para os estados? Porque eu não conheço nenhum estado que tenha algo focado só para a unidade de conservação, tudo aquele bolo todo, né? Licenciamento, educação ambiental, unidade de conservação. Muito boa a colocação. Qual é o seu nome mesmo? Renato. Extremamente pertinente as 2 perguntas. E aí é óbvio que é mérito da organização do evento, né, colocar, privilegiar 2 unidades com categorias exatamente opostas dentro do SNUC. Respondendo a primeira pergunta, realmente uma estação ecológica, uma reserva biológica, ela é uma unidade antipática, porque você não conhece. É difícil você falar, porque você não tem hoje, a estação ecológica ainda trabalha um pouco mais, como a gente tem aqui a estação ecológica de Carijós, tem uma estação direcionada para a educação ambiental, mas a reserva do Arvoredo ou é fiscalização ou é a parte de pesquisa. Então os privilegiados seriam hoje os pesquisadores que estão lá desenvolvendo seus trabalhos e que hoje têm a permissão para estar lá. Não querendo me alongar, a gente tem que tentar fazer esse trabalho que a gente vem tentando fazer no Conselho Consultivo da Reserva do Arvoredo, que é fazer uma reestruturação e tentar agregar um valor maior com entidades, ONGs e a sociedade civil como um todo, trazer o pessoal para o Conselho e botar essa discussão na mesa. É óbvio que tem certas restrições que eu não tenho como abrir mão, porque isso está numa lei federal, está no SNUC. Eu não tenho como permitir o mergulho lá, por mais que o gestor seja participativo ou não, mas inserir essa gestão participativa no Conselho Consultivo e na própria gestão da unidade é você abrir um pouco a unidade de conservação. Em vez de você dar um peso muito grande só para a área de fiscalização, você voltar os olhos para implementar o Conselho, por exemplo. Você já está, de uma certa forma, quebrando esse paradigma, porque é óbvio, é uma unidade fácil de trabalhar. Não posso comparar a gestão de uma APA com uma de uma reserva.
Porque para mim, se o cidadão está lá dentro e não tem autorização, ele está errado. É o comando e controle, é muito mais fácil do que você ter usuários dentro de uma área protegida. Né? A dinâmica, a gestão é outra. Né? E até mesmo o Parque Nacional, que é uma unidade de proteção integral, mas você tem visitação. Então, assim, é uma discrepância muito grande de categorias. E eu acredito que o Conselho Consultivo, né, você fortalecer o Conselho, acho que já foi falado mais de uma vez aqui, é a maneira de você tentar quebrar um pouco essa antipatia dessas categorias extremamente restritivas. Não vou me alongar, deixar a Beth falar um pouco da criação do ICMBio. Meu Deus. Eu estava na época em Brasília, já era analista ambiental do IBAMA, e vivenciei, né, uma greve, vivenciei o momento onde foi criado o Instituto Chico Mendes. Foi realmente um método de cima para baixo, muito criticado, porque não havia uma discussão, mas não havia uma discussão porque já tinha se tentado fazer isso há muito tempo atrás, você ter um instituto de unidade de conservação, e nunca foi para frente isso, porque não tinha como você reunir 27 superintendentes do IBAMA para discutir uma questão de que, olha, agora as unidades de conservação, que é a agenda verde do IBAMA, ela vai para o Instituto e o IBAMA fica com a fiscalização e o licenciamento ambiental, uma agenda mais cinza. Isso nunca foi para frente. Condeno o método da maneira com que foi criado. Mas eu hoje reconheço, e muitos colegas que sempre criticaram a criação do Instituto Chico Mendes, que hoje não tenho dúvida que os mais aguerridos que estavam lá contra a proposta sabem que a gente deu um salto. Tem muito para fazer, muito. Mas tem um instituto hoje, e isso é um modelo a nível mundial. Se você olhar na América do Norte, na Europa, a maioria dos países fazem uma gestão dessa maneira, onde vocês têm uma agência exclusivamente para tratar de unidades de conservação de áreas protegidas. Agora você imagina na época o IBAMA, onde um presidente de uma autarquia dessas tem que tratar desde o licenciamento de uma plataforma de petróleo de alguns milhões de dólares a tratar do bugio, não sei das quantas, da unidade e tal. Então, assim, não tem como. A unidade era uma instituição totalmente sem foco. Então, e hoje, cada vez mais, você focando nisso, eu reconheço que, na minha opinião, valeu muito a pena. Tem muito para fazer, mas reconheço que valeu muito a pena. Eu começo minha resposta por aqui, eu concordo com o Ricardo. Está criado, está feito, tem uma competência definida em lei e tem um fantástico espaço de construção. E o que eu vejo uma melhoria considerável a partir da estrutura mesmo. Como o Ricardo disse, uma instituição que tinha que cuidar de licenciamento de hidrelétrica, de plataforma de petróleo, e ainda se preocupar se faltava gás lá na ponta, na unidade de conservação. Então, muita coisa melhorou. E coisas práticas, simples do dia a dia, como a gente hoje ter contrato de combustível, até o fato de ser um espaço próprio para se pensar a gestão de áreas protegidas e como integrar a sociedade nesse processo. E a APA também tem comando e controle, né? Tem um marco legal que a gente está submetido. Claro que a gente tem todo um trabalho, uma linha direcionada para o diálogo e o controle social da gestão da unidade, mas sendo preciso a gente multa e embarga. E também o CISBio funciona para as APAs, para submissão e aprovação de pesquisa, e tem muita pesquisa acontecendo na Câmara da também. E eu não acredito, e essa é uma coisa que está nos dias das unidades, numa argumentação que vem dos mais diferentes setores da sociedade, que é o que a gente chama de a classe do cidadão especial, que quer para si alguma prerrogativa.
seja empreendedor imobiliário, seja pescador artesanal. Não tem classe de cidadão especial. A legislação é para todos. O direito brasileiro não contempla o direito absoluto nem para o Estado, nem para o cidadão. A gente tem que fazer o equilíbrio disso. E é claro que em algumas situações é prudente, sensato, que se oriente, que se advirta. Mas na reincidência, se a gente não age, está prevaricando. Mais duas perguntas. Eu não tinha me apresentado, sou de Maog e sou do país do Bonamã, da nação do Rio Grande do Sul. Mas antes de eu fazer a pergunta, quero elogiar a gente esteve no Conab pela VEC, a garra e o empenho da Elizabeth na condição dos vários conflitos. Inclusive, a gente ficou sabendo de um lá, retirado de areia da Rio Parceiro, parece que tem até envolvimento da Polícia Federal, mas eu elogio o teu trabalho e da Sandrina. Nós fomos consultados para apresentar uma moção para a criação do arquipélago Santa Catarina. Eu pergunto para você se isso é a sua posição em relação à geopolítica dessa proposta, geopolítica e ambiental. Essa proposta do arquipélago seria de todas as ilhas aqui do litoral de Santa Catarina, da região de Florianópolis, 42 ilhas. Nossa. Bem, com os pés que a gente tem hoje, com a atual gestão que a gente vem lutando cada dia que passa para tentar implementar as unidades de conservação, eu vislumbro que é uma tarefa muito árdua. Eu não, assim, sinceramente, não compartilho com isso hoje, na visão hoje de estrutura que o ICMBio tem hoje. Não vislumbro isso, né? Que seria uma ampliação, por exemplo, da reserva do Arvoredo, pegando outras ilhas estrategicamente importantes, mas talvez muito longe uma da outra. Isso, a gestão para isso ela é muito precária, né? Então, assim, e eu acho que o cerne disso, da minha preocupação maior, não saberia discutir tanto essa proposta, mas hoje a reserva do Arvoredo, ela é uma unidade, como diz a nossa colega Andréa Lambers, da CR9, é uma unidade fofa. Ela é fofa, porque, assim, dinheiro a gente tem depositado hoje de compensação ambiental 4,5 milhões. A execução desse recurso é muito complicada, mas não posso dizer que falta dinheiro. A DET pode falar isso. A reserva do Arvoredo tem hoje destinado no empreendimento da Shell 4 milhões de reais. É um parto fazer a gente gastar isso, complicação, toda uma burocracia. Mas a gente não consegue dar pé hoje da gestão do Arvoredo. Hoje, com 4 ilhas, mesmo sendo uma unidade de conservação muito próxima da costa também. Ampliar isso mais, sabe, eu acho que a gente precisa ter uma excelência melhor. É como se você fosse fazer um projeto, em vez de fazer um projeto grande, você faz um piloto, sabe? A gente ainda está muito aquém da implementação dessa unidade. Então a gente precisa ter mais excelência para isso, para poder calcar caminhos maiores. Eu acho que é meio inseguro ainda essa proposta que você falou. Existem outras de ampliações, que com a própria Zé Carijosa aqui, o Silvio está aí. Não, mas estava aqui, que é o chefe da unidade. Tem algumas propostas também de ampliação da ESEC. Agora, um arquipélago maior, assim, ou ampliar hoje a reserva do Arvoredo, eu sou temerário com relação a isso. Acho que a gente precisa
dar uma eficiência melhor do que é hoje o território da República. Inicialmente me apresentando, meu nome é Roberto, sou acadêmico do curso de Direito, faço parte do grupo de pesquisa de Direito Ambiental e Sociedade e Risco, coordenado pelo professor José Luiz Morato. Bom, inicialmente parabenizo os professores pelas suas apresentações e faço meu questionamento ao professor Castelli. Gostaria de saber qual é o seu posicionamento sobre o projeto de lei que prevê a categorização da reserva biológica na natureza. Eu achei que eu ia escapar disso. Tá filmando e tá gravando, tá? Gente, eu não vou me alongar com relação a isso, né? O que eu posso falar é uma opinião minha, né, com relação à questão da recategorização do arvoredo. Ela é muito complexa. Essa unidade de conservação ela foi criada em 1990, na época, os ambientalistas que colocaram isso na mesa era para ser um parque nacional, né, e não uma reserva biológica. Foi criada uma reserva biológica a contragosto de uma série de setores, né, e foi criada, foi decretada, está lá o decreto, hoje ela é uma reserva biológica. Esse, se eu não me engano, é o terceiro projeto de lei que tenta a recategorização para parque nacional. Os dois primeiros foram engavetados. Esse último projeto de lei, o Mauro está aí? Não. Aí me ajuda aí, Mauro. Esse último projeto de lei ainda se encontra tramitando no Congresso Nacional, mas, portanto, a última audiência pública que teve já houve um posicionamento do Ministério do Meio Ambiente contrário à recategorização da reserva para parque. E eu acho que, na minha opinião, eu vejo de dois modos. Eu acredito que a gente poderia ter muitos ganhos com relação a você ter um parque nacional. Você ganha em valor em alguns pontos, como, por exemplo, o mergulho contemplativo. Você deixa de ter uma unidade tão antipática e passa a ter, hoje, vamos supor, um parque nacional. Também acho que tem muitos riscos hoje, pela atual condução hoje, assim, com relação à política ambiental, você tentar recategorizar uma unidade que já está consolidada, é a única reserva biológica, quer dizer, são duas reservas só biológicas marinhas no Brasil inteiro, né? É a reserva biológica do Arvoredo e a do Atol das Rocas. São só duas reservas biológicas. A gente viu aqui que o número de unidades de conservação marinhas ele é irrisório, né? A gente sabe que pela academia o colapso da pesca e dos recursos pesqueiros no litoral brasileiro, ele não é agora que a academia fala isso, faz 20 anos que a academia vem falando isso, que 70% a 80% dos estoques pesqueiros eles estão hoje sobreexplotados, né? Então daí a importância de você ter essas áreas no takes, né? Ou seja, que são proibidas para pesca e tal. Mas em contrapartida também no Parque Nacional a pesca também seria proibida, né? A gente teria alguns usos lá, então eu fico um pouco pensando que a gente teria como agregar valor hoje você tem no Parque Nacional, mas ao mesmo tempo também tem muitos riscos que fica difícil a gente bater o martelo em cima disso. É bem claro que está polarizado isso, tem um setor de mergulho que luta por isso, para que a reserva se torne parque, tem um setor acadêmico que é extremamente contrário à mudança de categoria, né? Então, enfim, é uma discussão que a gente levaria um dia inteiro aqui discutindo essas questões. O projeto de lei, a princípio, está esperando ainda um parecer da Comissão de Meio Ambiente e depende muito do fator político que está hoje. Há uma clara visão do Ministério do Meio Ambiente hoje contrária à recategorização da unidade. Enfim, eu tenho uma decisão, eu durmo pensando que poderia ser bom e acordo achando que eu estou completamente maluco, entendeu? Obrigado.
evento com o tema Novo Marco Regulatório do Terceiro Setor e as Universidades na Criação e Gestão de Unidades de Conservação. Aproveitamos a oportunidade para reconhecer a ilustre presença da senhora Leite Takahashi, da Fundação O Boticário de Proteção à Natureza. Possui graduação em Direito pela Universidade Federal de Pelotas, é especialista em Meio Ambiente e Legislação Ambiental pela Universidade do Estado de Santa Catarina e mestrando no Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina, na linha de pesquisa Direito, Meio Ambiente e Ecologia Política. Colaborou na fundação da Aprender Entidade Ecológica. Chamamos agora o palestrante Mauro Figueiredo para proferir a palestra Novo Marco Regulatório do Terceiro Setor e as Universidades na Criação e Gestão de Unidades de Conservação. Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui para conversar com vocês sobre a participação do terceiro setor no apoio à gestão de unidades de conservação. Quero elogiar bastante aqui a iniciativa do Saracuri Guilherme pela organização do evento. Eu estive aqui no primeiro e desde então tenho tido contato com as organizações, participado de trabalhos junto com eles, a Premier também é parceira de ambas as instituições e só tenho a reconhecer aí esse grande trabalho que está sendo feito. Bom, enquanto abre ali, eu vou fazer uma introdução sobre o tema. Quando a gente trata da parceria de organizações do terceiro setor e unidades de conservação, a gente tem parcerias em termos gerais e parcerias em termos específicos. Essa parceria em termos específicos a gente chama de cogestão, que é uma figura prevista no Sistema Nacional de Unidades de Conservação. A nossa organização, a partir do ano de 2000, ela começou uma parceria com a Reserva Biológica Camarim do Arvoredo. Nós tivemos algumas dificuldades na elaboração dos documentos legais que formalizavam essa parceria, justamente por falta de uma legislação específica para abordar esse tema da relação entre o terceiro setor e o setor público. Por quê? Porque um instrumento que normalmente era usado para isso era o convênio. E o convênio, já pode ir passando, tá? O convênio, ele era um instrumento utilizado para fazer a parceria entre o governo federal com estados e municípios. Então não era um instrumento específico para tratar das peculiaridades das organizações do terceiro setor. Então, como foi apresentado aqui, sou fundador e hoje atual presidente da Aprender Entidade Ecológica. Aprender é uma sigla de significações para a preservação dos recursos naturais e desenvolvimento econômico nacional. A gente foi fundado no ano 2000 e a partir de então a gente vem aí trabalhando em várias unidades de conservação. Porém, formalmente, nós tivemos parceria com a Reserva Biológica Marinha do Arvoredo, como eu vinha comentando com vocês. A gente também faz parte do conselho da APA da Bahia Franca, e temos um termo de reciprocidade aqui com o núcleo de gestão das unidades marinhas costeiras de Santa Catarina. Eu trouxe esse exemplo aqui, não para falar da nossa história junto ao Arvoredo, que é, como dizem por aí, um papo para outro chope, que é um tema bastante extenso, são 14 anos aí de parceria, mas eu trouxe isso para mostrar para vocês que a gente começou com um termo de cooperação técnica junto ao IBAMA, depois tivemos um convênio com o IBAMA e Petrobras,
depois um convênio com o Fundo Nacional do Meio Ambiente. Aliás, aqui a gente trabalhou na elaboração do plano de manejo da reserva e a consolidação de seus mecanismos de implementação. O conselho que o Ricardo se referiu aqui, inclusive, foi criado no âmbito desse projeto. E hoje temos, como eu falei, esse termo de reciprocidade. Vejam aqui que temos 2 convênios, um termo de cooperação técnica lá em 2001, na verdade, e um termo de reciprocidade aqui. São 2 instrumentos distintos em termos de nomenclatura, mas na verdade eles são os mesmos. Eu não vou aprofundar muito, mas o que eu quero dizer é que essas várias nomenclaturas aqui dificultam o entendimento das organizações da sociedade civil e também do poder público na hora de conveniar, porque há vários entendimentos sobre o que pode, o que não pode, né? Então a gente hoje vive uma realidade diferente. Primeiro, para a gente entrar nessa nova realidade, que é o novo marco das organizações da sociedade civil, é interessante que a gente entenda rapidamente aqui do que a gente está falando, né? Então, assim, organização não governamental ou organização da sociedade civil. O que é isso? São associações ou fundações, tá? Então, o que a gente vai falar aqui é da relação das associações ou fundações com a gestão das unidades de conservação e, em princípio, com o poder público em geral, né? Como eu falei para vocês, essa relação se dá por parcerias de apoio à gestão genéricas e parcerias específicas, que é o caso da cogestão. Onde é que está aqui? Aí. Então a gente entra agora falando dessa nova lei, que chama Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. É uma lei agora de 2014 que tentou facilitar essa relação específica das organizações não governamentais, ou organizações da sociedade civil, como foi definido aqui, com o poder público. Bom, essa lei, ela define o que é a organização da sociedade civil, e ela trata que a organização da sociedade civil é uma organização, uma pessoa jurídica de direito privado, né, aquelas associações ou fundações que não têm fins lucrativos e que não distribuem lucros e outros excedentes operacionais com sócios. Na verdade, gente, uma organização não governamental e uma empresa privada, ela juridicamente difere nessa questão. Ela não deve distribuir lucros com os associados. Todo recurso que entra numa organização, ela deve ser investido nos seus projetos e na sua gestão. Muito bem. E aí fala novo marco legal, né? Na verdade, não é um marco legal para as organizações, é um marco legal da relação do poder público com as organizações não governamentais. Então, aqui, na verdade, fala que a lei institui normas gerais por essas parcerias, né? Trata de transferência ou não de recursos financeiros. E aqui uma questão interessante da lei é que agora há uma padronização em âmbito nacional, estadual e municipal. Então todos os órgãos públicos vão tratar a relação com as organizações da mesma forma. Isso facilita muito para ambas as partes, porque a gente vai evitar aquele debate jurídico que havia, que tipo de convênio que a gente vai fazer, que tipo de relação que a gente vai ter, qual é a relação contratual. Então essa lei, ela traz uma maior clareza quanto a isso. Bom, essa lei então, ela extingue os convênios entre as organizações e os órgãos públicos. A partir da entrada da vigência dessa lei, a gente não tem mais convênio, tá? Essa figura, ela está extinta. E o que a gente tem agora?
Agora, qualquer relação do poder público com as organizações, ela tem que ser baseada na transparência e isonomia no processo de seleção. Hoje, eu do poder público não ligo mais para organizações que eu tenho mais afinidade, ou que trabalha mais tempo comigo, digo, olha, tem um recurso aqui, vamos fazer uma parceria. Não, eu sou obrigado, né, a trabalhar a transparência e a isonomia do processo de seleção. Aí, na hora que eu seleciono essa organização, eu vou ter aqui um termo de colaboração, né, se essa demanda for selecionada por chamamento público, uma proposta vinda da administração pública. E eu vou ter um termo de fomento, né, quando tiver um chamamento público, quando essa proposta for feita pelas organizações da sociedade civil. Então agora, né, em termos de parceria geral, falando de geral, eu entrei ainda na questão da gestão compartilhada, tá? Porque nem toda a relação de organização da sociedade civil com gestores de unidade de conservação se trata especificamente de cogestão. A gente tem outros tipos de apoio à gestão, né? Então, em termos gerais, a gente vai trabalhar com esses dois instrumentos jurídicos. Uma outra questão importante que essa lei traz é a capacitação de gestores e conselheiros da sociedade civil organizada. Então ela fala que todos os entes da federação devem instituir programas de capacitação para gestores, representantes de organizações, conselheiros dos conselhos de políticas públicas. Deve haver transparência e controle social em todas as etapas da parceria, e a gente que acompanha a questão da relação do terceiro setor com o poder público em nível de gestão de UC sabe que nem sempre isso é colocado dessa forma, né? Hoje, para todos os níveis, deve ser feito assim, tanto municipal, estadual quanto federal. Aqui, na questão da transparência, né, a gente vai ter a administração pública sendo obrigada a divulgar esses dados no seu sítio eletrônico, como também as organizações da sociedade civil devem divulgar isso. Deve haver um fortalecimento da participação social e da divulgação das ações, né, o poder público deve divulgar isso por meio da mídia e todos os meios necessários. Há alguns requisitos estabelecidos na lei para essa parceria. A primeira coisa, há de haver esse chamamento público. Hoje, quer dizer, a partir da entrada em vigor da lei, não será válida uma relação entre uma ONG, uma organização da sociedade civil e o poder público, se não houver esse chamamento público. A organização tem que ter no mínimo 3 anos de existência, tem que ter experiência prévia, capacidade técnica e operacional. Há aqui uma exceção, né, de inexigibilidade desse chamamento público, quando o plano de trabalho e as metas só puderem ser atingidas por uma entidade específica. Aqui pode ser, por exemplo, um caso de inovação tecnológica, né, ou uma tecnologia social que só aquela organização desenvolveu. Então, nesse caso, não há exigência do chamamento público. Os gestores da organização e a própria organização têm que ser ficha limpa, né? A gente exige isso tanto dos políticos, mas as organizações também têm que estar com a ficha limpa para ter essa relação de parceria com o poder público. Uma coisa muito importante que surgiu aqui nessa lei foi essa clareza que em alguns setores, por exemplo, em nível federal já se dava, mas às vezes em nível estadual e municipal não, é que a equipe que trabalha no projeto, ela pode receber, tá? E a lei estabelece ali até teto para isso, e tem que estar nos padrões do mercado e etc. Estabelece alguns requisitos, né? Então, despesas com remuneração da equipe dimensionada no plano de trabalho, inclusive pessoal próprio da organização da sociedade civil durante a vigência
da parceria. E aí o poder público financia todos os encargos sociais relativos a essa contratação. Muito bem. Uma outra questão importante também, que eu acho que eu não trouxe aqui, é que os gastos operacionais, as despesas administrativas também serão pagas até um limite de 15% do valor do projeto. Isso é realmente um grande ganho para as organizações da sociedade civil. A nossa organização já teve projetos aprovados e teve que abdicar do projeto aprovado, abdicar do recurso por não ter ali, dentro do plano de trabalho, pelo fundo que proporcionava esse recurso, não permitir a contratação e pagamento de pessoal e também a questão administrativa. Bom, a nova lei prevê também a realização de pesquisa de satisfação junto aos beneficiários finais. Então, os beneficiários aí do plano de trabalho, os beneficiários do plano de trabalho, do objeto dessa relação, também vão se manifestar quanto à satisfação dessa parceria. Pela nova lei, a organização vai ter 90 dias para apresentar a prestação de contas e o poder público deverá fazer a análise em até 150 dias. Isso, para nós, o terceiro setor, é muito importante. Naquele convênio com o Fundo Nacional do Meio Ambiente que eu coloquei ali, 8 anos depois, chegou na sede da Aprender uma carta do fundo dizendo: olha, a prestação de contas de vocês está aprovada. Agora a gente quer que vocês mandem a relação dos bens adquiridos no convênio para a gente dar a assinatura final. Só que no plano de trabalho não tinha aquisição de nenhum bem, né? Então, quer dizer, isso aqui nos traz uma segurança jurídica maior para nos relacionarmos com o poder público. Essa lei também prevê sanções de natureza administrativa para a organização que agir em desacordo com o plano de trabalho ou normas legais vigentes, o que dá também uma segurança para a sociedade e para o poder público. Aqui algumas sanções, né? Advertência, suspensão temporária da participação em chamamento público, declaração de inidoneidade para participar em chamamento público. Uma outra questão importante: não há mais contrapartida financeira. Tá? Eu, durante um tempo, fui procurador da Fundação de Apoio à Pesquisa aqui do Estado e eu via que algumas organizações se enrolavam depois na prestação de contas, porque para ganhar o projeto no edital, faziam promessas: a gente vai dar tanto de contrapartida, e na prestação de contas não conseguiam comprovar isso. Então, assim, agora não vai haver contrapartida financeira, a contrapartida em bens e serviços vão ser facultativos. Agora a gente vai começar no nosso assunto específico, né, da parceria específica, e é importante a gente ter isso, que essa lei alterou a lei das OCIPs. As organizações, para se qualificarem como OCIPs agora, só uma introdução aqui, aquelas fundações e associações que são consideradas organizações da sociedade civil, elas podem participar de um processo junto ao Ministério da Justiça e receber a qualificação de organização da sociedade civil de interesse público. Então, quando a gente fala um OCIP, a gente está tratando também de uma fundação, uma organização que se habilita nesse processo e ganha essa qualificação do Ministério da Justiça. Agora, ela tem que ter 3 anos de atividade para obter esse título, né? Uma outra questão é que a prestação de contas relativa à execução do termo de parceria, e aí a gente já vai entrar na parceria específica para a cogestão de unidade de conservação, a prestação de contas perante o órgão da entidade estatal parceira refere-se à correta aplicação dos recursos públicos recebidos e o adimplemento do objeto do termo de parceria mediante a apresentação de alguns documentos que a própria lei vai trazer. Então deixa isso também claro. Quando que essa lei entra em vigor? A partir de 1º de novembro. Então, a partir de 1º de novembro,
A aplicação de uma lei não é automática, não é pelo fato de ter uma lei sancionada, aprovada no Congresso, sancionada pelo Poder Público, que ela vai sair sendo efetivada. Não, precisa que a sociedade colabore para que essa lei seja efetivada, cobre a regulamentação dos órgãos municipais e dos órgãos estaduais. O órgão federal já abriu consulta pública para o decreto de regulamentação em nível federal. Amanhã se encerra o prazo para essa consulta pública, então quem quiser hoje à noite ainda chegar em casa, depois desse dia, né, tranquilo de trabalho, dar uma lida na lei e mandar aí uma sugestão, está aberta até amanhã. Eles querem ter em breve o decreto já pronto, o decreto de regulamentação, então por isso adiantaram essa consulta pública. E agora, essas regras se aplicam à parceria em termos gerais. Tá? Quando a gente trata de uma legislação geral, tá, ela vale para essas parcerias de apoio à gestão de unidades de conservação que não se enquadram no conceito de cogestão. Quando a gente trata de cogestão, a gente tem uma parceria mais específica. E essa parceria se chama gestão compartilhada ou cogestão. Bom, as unidades de conservação, elas podem ser geridas por organizações da sociedade civil de interesse público, né, as OCIPs, com objetivos afins ao da unidade, mediante instrumento firmado com o órgão responsável. Esse instrumento é o termo de parceria. Então, hoje nós temos apenas 3 instrumentos: termo de fomento, termo de colaboração e termo de parceria. Tá? Isso está lá no artigo 30 da Lei do SNUC.